Oi, pessoal! Bem-vindos à aula de ciências. Meu nome é Márcia e o tema da aula de hoje é reprodução dos seres vivos. Nós vamos entender nessa aula o que é reprodução, qual é a sua finalidade, nós vamos entender os tipos de reprodução existentes, falar um pouquinho de cada uma delas e entender as vantagens que envolvem todo o processo evolutivo da reprodução. Então, começando pelo conceito de reprodução. A reprodução ela é uma das características comum a todos os seres vivos. O que isso significa? Quando a gente lembra das características que nos ajudam a determinar se um organismo é um ser vivo ou não, uma das características que nós utilizamos é a reprodução. Se aquele organismo ele tem a capacidade de se reproduzir, de produzir descendentes, de perpetuar a sua espécie, nós dizemos que essa característica é uma característica de um ser vivo. Então, esse organismo ele é um ser vivo. Então, a capacidade reprodutiva ela vai permitir aos organismos que eles consigam gerar novos indivíduos e que tenha essa geração contínua, ele consiga ter uma manutenção da sua espécie no ambiente. Além disso, a reprodução ela permite a variabilidade na população. Nós vamos ver nessa aula que tem um tipo de reprodução que permite variabilidade genética, permite a evolução das espécies e que elas consigam se adaptar às mudanças no ambiente. Nós temos dois tipos de reprodução, então podemos classificar em reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, se vocês observarem na imagem, nós temos um ser vivo A, ele vai se reproduzir e vai ter a formação de dois seres vivos, também A. Esses dois seres vivos são cópias desse ser vivo A. Eles são exatamente iguais, geneticamente iguais ao indivíduo que deu origem a eles. E também vão ser iguais entre si. Se vocês observarem a imagem da direita, onde representa uma reprodução sexuada, nós observamos que nós temos um ser vivo A e um ser vivo B. Cada um desses seres vivos vão produzir gametas específicos desse ser vivo e a junção, a união, que nós chamamos de fecundação, vai dar origem a um novo ser vivo que nós classificamos ali como C, nós chamamos de C, porque ele é geneticamente diferente do ser vivo A e do ser vivo B. Ele é um indivíduo novo, totalmente diferente do A e B que deram origem a esse indivíduo. Então, vocês podem observar na imagem um exemplo de reprodução assexuada, que é a bipartição. Nós também podemos chamar essa reprodução de divisão binária, cisparidade ou fissão binária. Esse é um exemplo clássico que a gente utiliza para explicar a reprodução assexuada. Essa reprodução ela é comum em bactérias e em protozoários. A gente consegue observar ali na imagem todo esse processo de reprodução a partir de uma bactéria. A gente tem uma bactéria ali, que é a nossa imagem A, ela vai aumentar de tamanho, vai começar a ocorrer uma divisão no centro dessa célula e vai ter a formação de duas novas células que são exatamente iguais à célula A que deu origem a essas novas bactérias. Na próxima imagem, nós observamos aqui outros exemplos de reprodução assexuada. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e exemplificar os indivíduos que realizam esse tipo de reprodução. Começando pela fragmentação. No processo de fragmentação, a gente tem um indivíduo inteiro. Esse indivíduo ele pode sofrer alguma lesão, algum corte, e cada uma dessas partes que são formadas pela lesão vão dar origem a um novo indivíduo. Lembrando que esses indivíduos eles são exatamente iguais, eles são cópias daquele indivíduo original. Isso é comum nas planárias, que são animais plateumintos. O segundo exemplo que a gente tem de reprodução assexuada é o brotamento. Como o nome já diz, o brotamento está relacionado com a formação de um broto. Esse brotamento ele é comum em fungos unicelulares, em animais aquáticos como os poríferos, que são animais mais simples, e os quinidários. Se vocês observarem, tem a formação de um broto, esse broto se desprende e ele vai formar
uma nova hidra ali na imagem, que é exatamente igual à hidra que deu origem. Outro exemplo é esporulação. A esporulação é uma reprodução assexuada comum em alguns fungos, tá? Que produzem esporos, por isso o nome esporulação. Esses esporos eles são formados através de divisões mitóticas e eles vão ser eliminados no ambiente para tentar se acomodar, tentar se fixar em novos substratos para que esses fungos continuem se reproduzindo, mas é uma reprodução assexuada. Nós temos ali o exemplo da partenogênese. A partenogênese, ela ocorre ali no exemplo nas abelhas. A gente consegue observar que nós temos a abelha rainha, que é uma abelha fêmea, e nós temos o zangão, que é macho. O que acontece? A abelha rainha, ela forma dois tipos de óvulos. Se o óvulo ele for fecundado por um espermatozoide produzido pelo zangão, a gente vai ter a formação de um novo indivíduo com variabilidade, uma reprodução sexuada. Mas pode acontecer de essa abelha rainha liberar um óvulo e esse óvulo não ser fecundado. Se ele não sofrer fecundação, ele se desenvolve e vai formar o que nós chamamos de zangão. Então, o zangão ele tem metade do material genético. Então, o zangão ele vai ser formado por esse processo de partenogênese. Quando o óvulo ele se encontra com o espermatozoide do zangão, aí sim nós vamos ter a formação das operárias e das rainhas. O outro exemplo ali é a multiplicação vegetativa. Ela acontece nas plantas. Sabe aquela história de, me dá uma mudinha, me dá um pedacinho para plantar em casa? Então, o que acontece? As plantas, elas têm a capacidade, algumas plantas têm a capacidade de formar essa multiplicação. Então, ali a gente tem um exemplo da batata, onde a gente observa que ali os tubérculos, eles vão formando, eles têm a capacidade de formar novas estruturas que dão origem a novas plantas. E, por último, a divisão múltipla, que ela ocorre em alguns protozoários e está relacionada com mitose. Então, ocorre uma multiplicação daquele protozoário dentro de uma célula e esses novos indivíduos vão ser liberados para infectar novas células e eles são todos iguais àquele indivíduo que deu origem. Reprodução sexuada. Vamos agora diferenciar da reprodução assexuada. Principal diferença, a sexuada não envolve a presença de gametas, sexuada envolve. Na sexuada a gente tem a presença dos gametas, eles vão se unir através do processo de fecundação e vão dar origem a um novo indivíduo com variabilidade que é geneticamente diferente dos seus genitores. Essa nova célula que vai ser formada, nós chamamos de célula-ovo ou de zigoto. Nós podemos diferenciar também da reprodução assexuada com relação ao tempo e ao gasto energético. Com relação a tempo, na reprodução sexuada, essa reprodução, esse tempo ele é maior. Então, a reprodução sexuada leva mais tempo, é mais demorado para acontecer, porque envolve vários fatores. Por exemplo, alguns animais têm a etapa da corte, tem que encontrar um parceiro sexual, então tudo isso requer tempo. Além disso, tem um maior gasto de energia quando a gente compara com a reprodução assexuada. Não quer dizer que a sexuada não gaste energia. Gasta sim, mas gasta bem menos quando a gente compara com a reprodução sexuada. E o ponto mais importante é com relação à variabilidade genética. Como novos indivíduos vão ser formados através da união desses gametas, geralmente um gameta masculino e um gameta feminino, vai ter uma combinação dos genes e vai ter a formação de um novo indivíduo com características genéticas diferentes aos seus genitores. Eu vou diferenciar agora falar um pouco da reprodução das plantas, diferenciando a reprodução dos grupos mais simples para os grupos de plantas mais complexos que nós conhecemos. Nós temos 4 grupos de plantas. Nós temos as briófitas, que são os musgos que nós conhecemos. Nós temos as pteridófitas, que um exemplo são as samambaias. Nós temos as gimnospermas e as angiospermas, que é o grupo de plantas mais evoluído que nós conhecemos, com sementes, flores e frutos.
Então, eu vou comparar como que ocorreu essa evolução na reprodução entre as plantas mais simples e as plantas mais evoluídas, mais complexas que nós conhecemos. O que acontece? Na reprodução sexuada das briófitas, que ali eu trouxe o exemplo dos musgos, essa etapa de reprodução ela é dependente da água. Então, os musgos, para que os espermatozoides do musgo macho encontre os óvulos da planta feminina, é necessário que tenha a presença de água. Então, isso mostra a dependência que os musgos têm, que essas plantas têm, ao ambiente mais úmido, ao ambiente que tem a presença de água. Se vocês observarem o ponto 2, está falando isso. A água, geralmente, da chuva transporta gametas masculinos para uma planta feminina. À medida que as plantas elas foram conseguindo conquistar mais a terra firme, características reprodutivas foram surgindo que possibilitaram com que essas plantas não dependessem mais de água para a reprodução, como é o caso daqui das angiospermas, que eu trouxe o ciclo para vocês. Uma dessas características que também são utilizadas pelas angiospermas, que ajudam no sucesso reprodutivo, está relacionado com a dispersão e a polinização, tá? Primeiro, a polinização, que está relacionada com animais, ou a gente tem polinização que está relacionada ao vento, mas são fatores que ajudam com que ocorra o encontro dos gametas, tá? Então, a gente tem ali o exemplo da passiflora, que é a flor do maracujá, e a gente tem o exemplo ali da abelha que faz essa polinização. À medida que ela vai se alimentando do néctar daquela flor, ela vai passando de flor em flor e vai ajudando com que essas estruturas reprodutivas, essas células reprodutivas, elas cheguem de uma flor em outra, de uma flor para outra, possibilitando a reprodução e a variabilidade. Outra característica é com relação à dispersão. As angiospermas têm sementes e têm frutos bem desenvolvidos, carnosos, com nutrientes, e isso faz com que os animais, inclusive nós, nos alimentamos de frutos, isso ajuda na dispersão, com que essas sementes elas sejam levadas cada vez mais para outros locais, permitindo o crescimento e a distribuição maior desses indivíduos. E a gente percebe que nesse caso a gente não necessita da água para que ocorra a reprodução, o encontro desses gametas. Falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada nos animais. A maioria dos animais, eles são biparentais, ou seja, nós temos masculino e feminino. Nós vamos ter dois indivíduos formando estruturas reprodutivas diferentes, gametas masculinos e gametas femininos. A maioria, mas nós também temos dentro da reprodução sexuada o hermafroditismo, que é quando um único indivíduo ele apresenta estruturas reprodutivas, tanto masculinas e femininas, e produzem os dois tipos de gametas. Ocorre autofecundação? Ocorre, mas não necessariamente. Pode ocorrer também, tem mecanismos que são utilizados para que não ocorra sempre a autofecundação, que é a fecundação cruzada. Se vocês observarem na imagem, a gente está observando ali minhocas, onde a gente tem duas minhocas diferentes se cruzando, permitindo com que tenha uma fecundação cruzada e não tenha uma autofecundação. Nós podemos classificar a fecundação dos animais em fecundação externa e fecundação interna. A fecundação externa, ela vai ocorrer a liberação dos gametas fora, no ambiente, e o encontro deles vai ocorrer externamente ao corpo do indivíduo. Já na fecundação interna, ela ocorre internamente, dentro do corpo do indivíduo, esse encontro dos gametas. A fecundação externa, ela está mais relacionada àqueles seres que têm uma necessidade de água. Ali a gente tem o exemplo dos anfíbios. O que acontece? Eles precisam de ambientes aquáticos, eles precisam de um ambiente mais úmido para que ocorra o encontro desses gametas. Já aqueles que têm uma fecundação interna não têm a necessidade desses ambientes mais úmidos. Então tem uma relação direta. O ambiente úmido, animais que são de ambientes úmidos,
eles precisam dessa umidade, precisam dessa água, porque ajuda no processo de reprodução, porque os gametas eles dependem da água para se encontrarem. E finalizando, nós vamos falar das vantagens da reprodução sexuada com relação à evolução. Então, nós vimos até aqui que a reprodução sexuada ela está relacionada com uma maior variabilidade genética, ela permite a variabilidade genética das espécies. Mas qual é a importância disso? Se dentro de uma população nós temos indivíduos que não são iguais, que têm diferenças genéticas, que têm características diferentes, isso permite com que esses indivíduos eles tenham uma chance maior de sobreviver caso ocorram mudanças no ambiente. Ele consegue evoluir, consegue se adaptar a essas mudanças que vão ocorrendo no ambiente. Eu trouxe um exemplo para vocês ali na imagem, onde a gente observa nas duas imagens um exemplo das mariposas. Nós temos mariposas com uma coloração branca e mariposas com uma coloração escura. Na primeira imagem, nós estamos observando as mariposas elas estão pousando em um tronco de uma árvore que tem a presença de líquens. E esses líquens têm uma coloração mais próxima à coloração da mariposa branca. Então, a gente consegue observar a mariposa mais escura, mas a mariposa branca não. Então, o que acontece? Naquele ambiente, a mariposa branca ela é mais adaptada, ela consegue se camuflar e os predadores não conseguem encontrar com tanta facilidade. Na segunda imagem, a gente vê já num tronco de árvore mais escuro, onde a gente consegue observar com mais clareza a presença da mariposa branca, mas a mariposa escura, ela consegue se camuflar mais nesse ambiente, então ela é mais adaptada a esse ambiente. Então essa variabilidade, ela permite com que os organismos eles tenham uma adaptação maior ao ambiente e consigam evoluir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente a aula e ter acesso às atividades complementares, é só vocês acessarem a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!